Olá, continuando com o tema de memórias, vamos agora abordar o assunto de memórias cache. Aqui mudar para o PowerPoint, pronto. Então vamos lá, nosso assunto memórias cache. Porém, antes eu quero relembrar com vocês a nossa hierarquia de memórias, né? Colocando dentro de uma pirâmide, a turma costuma abusar chamar esse triângulo de pirâmide, né? Mas vamos lá. O topo da pirâmide é registrador, significa que são as memórias mais rápidas, mais caras, as mais nobres. Um pouquinho abaixo dela nós temos a memória cache, que é o nosso assunto de hoje. Ela é não tão rápida quanto os registradores, porém mais rápida que a memória RAM. E abaixo da memória RAM nós temos a memória de massa. Então essa é a nossa hierarquia de memória, os 4 grandes membros. Existem muitas outras maneiras de fazer essa divisão, mas o importante para o nosso curso é uma bem simples com esses 4 níveis. É claro, à medida que cai a velocidade, que cai, vamos dizer, a nobreza da memória, maior é o tamanho, mais barata ela fica. Por outro lado, é claro, quanto mais rápida, mais veloz ela for, mais cara ela é. Então nós temos esse paradoxo aí de tamanho e... Paradoxo não, esse conflito, né? Tamanho e velocidade e custo. Gostaríamos de memórias rápidas e baratas. Porém, a memória barata é a memória grande e lenta. E assim ficamos. Ok? Bom, cache é uma palavra, pelo que eu consultei, é uma palavra que em francês significa esconderijo. Normalmente a cache é feita com memória estática. Chegamos a um ponto em que as CPUs, com o avanço da tecnologia, em que as CPUs estão muito mais rápidas que as memórias. Era comum a CPU ficar esperando a memória responder. Aí veio a ideia de tentar melhorar um pouquinho isso, aproveitando uma característica que é chamada localidade. Localidade temporal e localidade espacial. Nossos programas apresentam essas localidades. Localidade temporal significa o seguinte: se eu acessei um dado agora, é muito provável que eu venha acessá-lo novamente. E localidade espacial significa, dando um exemplo numérico, que se eu acessei o endereço 100, é muito provável que eu venha acessar o endereço 101, 102, 103, etc. Então, repetição e vizinhança. Então, por que não criar um esconderijo ágil para os bytes mais usados e os vizinhos? Assim, na próxima vez que a CPU os necessitasse, eles estariam ali e seriam entregues de forma muito mais rápida. Essa é a ideia de memória cache. Então vamos colocar um esquema muito simples, o esquema antigo, CPU e nossa memória dinâmica aqui. Estou representando, não sem grandes apelos com a realidade, uma memória dinâmica com tempo de acesso de 60 nanosegundos. Nesse caminho aqui, nós vamos colocar o controlador de cache, com uma memória que é 6 vezes mais rápida. Esse é um cara estressado, o controlador de cache, que ele é obrigado a cada acesso da CPU decidir se o dado ou se o código que se busca está na memória dinâmica ou está na memória cache. Reparem que se ele levar muito tempo para decidir, ele vai perder o emprego, ele não vai responder. Imagina um controlador de cache que responde em 40 nanosegundos. Aí praticamente não vale a pena. Então ele tem pouquíssimo tempo, ele tem que ser simples e rápido. Então ele decide se o acesso solicitado pela CPU está na memória cache ou está na memória dinâmica. Como que esse controlador sabe se o dado está na memória cache ou não? Ele constrói uma tabela. Aqui está exemplo de uma tabela. Esse lado à esquerda são os dados, então isso aqui é a memória cache. E aqui está a entrada da tabela, o endereço da tabela. Ou seja, aqui existem os endereços indicando, olha, esse endereço já foi acessado e o dado é o que está aqui. Esse endereço já foi acessado e o dado é o que está aqui. Então são chamados de tags, endereços. Então, quando uma posição é acessada, o endereço é marcado aqui e o conteúdo daquela posição é colocado aqui. Só que cuidado, a memória cache não trabalha em bytes, ela trabalha com o que se chama de linhas. Existem linhas de 64 bytes, 128 bytes, etc. Então reparem que cada linha da memória cache tem 64 bytes. E aqui está o endereço, claro, esses endereços então são múltiplos de 64, indicando aquele grupinho de 64 o que tinha ali. Então o controlador de cache tem que varrer essa tabela aqui, esses endereços, para saber se o endereço que foi solicitado está na memória cache ou não. Aqui eu coloquei um exemplo com 8.192 linhas, de 0 então até 8.191. E para cada acesso o controlador tem que varrer aqui os tags para saber se o endereço confere e buscar o dado na memória cache.
Vocês podem imaginar que varrer 8.192 posições, uma a uma, vai consumir muito tempo e o nosso controlador de cache vai perder o emprego. Não está correto assim. Temos que pensar em maneiras mais simples e inteligentes de mapear ou de relacionar que dado da memória ocupa que posição na memória cache. Então vamos lá para começar a nossa primeira divisão da memória cache. Coloquei aqui um exemplo muito pequeno, os números são pequenininhos para facilitar as contas. Uma memória cache ridícula de 256 bytes e uma memória RAM que vai tirar benefício da memória cache, ou seja, parte da memória RAM serão colocadas aqui na memória cache. Dizemos que essa memória RAM será cacheada, termo muito engraçado, né? Acabou surgindo esse neologismo, cacheada, por essa memória cache aqui. Então temos 1024 bytes e a memória cache 256. Esses 1024, partes vão estar aqui, partes não vão estar aqui. Nossa memória cache, vamos dizer que ela seja dividida em linhas de 64 bytes. Então 256 dividido por 64 são 4 linhas. Dividimos também a memória principal, essa memória aqui de 1024, em 4 blocos. Cada bloco tem 256 bytes. Então nós vamos fazer um mapeamento entre linhas da memória cache e blocos da memória RAM. Notem sempre que a quantidade de linhas é igual à quantidade de blocos. Melhor pegando aqui, né? Temos 4 linhas, 4 blocos. Sempre acontece isso. Vou trabalhar com vocês exemplos bem pequenininhos com uma pequena quantidade de linhas e blocos. Depois eu vou dar um exemplo muito mais abrangente, com uma quantidade muito maior. Perfeito? Antes de seguir, vamos aqui só para puxar um pouquinho de apelo e tentar nos aproximarmos da realidade. Imagine que eu tenho minha memória principal de 1 GB, hoje em dia é um pouquinho ridícula, né? E memória cache de 512K. E cada linha do cache tem 64 bytes. Então eu teria a minha memória cache aqui, 512K, dividido por 64K, que é o tamanho da linha, eu fico com 8.192 linhas. E a memória dinâmica? 1 GB dividido por, com a quantidade de linhas, 8.192, né? Então vamos lá, 1 GB dividido por 8.192 dá 128K o tamanho de cada bloco. Então tenho 8.192 linhas, 8.192 blocos. Cada linha tem 64 bytes e cada bloco tem 2K linhas, ou seja, 128K bytes. Então, 128K bytes disputando um pequeno espaço de 64 bytes. Nós vamos agora trabalhar com uma forma de mapear esses blocos em linhas do cache. Como fazer isso de forma inteligente para tornar o nosso controlador de cache bem eficiente. Pegaram bem a ideia? Então a quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de blocos. Então vamos entrar agora no assunto que é mapeamento de cache. Primeiro que nós vamos ver é mapeamento direto. Então aqui eu desenhei uma memória cache, tem 8 linhas, e a memória principal também com 8 blocos. E vamos impor a seguinte regra: de cada bloco, apenas uma linha no cache. Ou seja, desse bloco aqui, ele só pode ocupar esta linha do cache. Então dessa grande área, um pedacinho dele pode estar aqui. Dessa outra grande área, aqui. Dessa outra, aqui. E assim vai. Então reparem, cada bloco só pode ocupar uma linha da memória cache. A busca ficou muito rápida, porque cada vez que a CPU pede um acesso, dependendo do endereço, o controlador de cache vem e consulta uma única posição, uma única tag naquela tabela e já sabe se a informação está na memória cache ou não. Então esse é o mapeamento direto. E reparem que laços maiores do que uma linha nunca estarão presentes, né? Eu nunca vou ter de um bloco uma quantidade de dados presente no cache maior que uma linha. Se a linha for 64 bytes, diria o seguinte: desse bloco aqui, no máximo 64 bytes estarão na memória cache. Se eu tiver, por exemplo, um laço com 128 bytes, nunca vou tê-lo aqui na memória cache. Então, na verdade, isso traz muita limitação para tamanho de laço, etc. Então, não é empregado, não vale a pena. Outra tecnologia de mapeamento é totalmente associativo. Dizemos o seguinte: de um bloco pode ocupar qualquer lugar da cache.
Então desse bloco aqui pode ocupar essa linha da cache, pode ocupar essa outra, não necessariamente sequência, vai ocupando de acordo com a necessidade. Dessa áreazinha aqui cinza pode estar aqui ou aqui, dessa outra área qual delas? A cinza pode estar lá em cima e assim vai. Como não existe regra alguma, nós caímos naquele primeira abordagem que eu falei para vocês. Poxa, o controlador de cache está roubado. Para saber se um determinado endereço da memória principal tem seus dados guardados na memória cache, eu vou ter que varrer todas as tags da tabela. Claro, a busca fica extremamente lenta e não é usada, não é empregada. Bom, já vimos então duas soluções que não servem para nada. Vamos agora para a terceira solução. Essa sim é a que vai nos quebrar o galho, chamada associativa por grupo. Estão vendo que agora eu dividi minha memória cache em dois pedaços. E na memória RAM eu deixei vizinhos blocos. Então, dois blocos da abóbora, dois verdes, dois amarelos, dois azuis. Imponho a seguinte regra: de cada bloco pode ocupar duas linhas da memória cache. Então, isso aqui é um grande bloco, a divisão aqui é mais ou menos didática, pode imaginar que ela não existe. Idem aqui, idem aqui, idem aqui. Ou seja, quando a CPU me pede algum dado desta área, o controlador só tem que buscar aqui ou aqui. Quando é solicitada dessa área em azul, digamos, olha, esta tag e esta tag, já decide se está ou não está na memória cache. Note que no fundo fizemos o quê? Dobramos o tamanho das linhas e reduzimos da metade a quantidade de linhas. Reduzimos da metade a quantidade de blocos e cada bloco tem o dobro. No fundo, ficou na mesma, né? Vou apresentar um outro slide com uma arrumação um pouquinho diferente. Estão vendo agora? Então, eu peguei blocos 2 a 2 e linhas de cache 2 a 2 e dobrei a quantidade de dados de um bloco que poderia ocupar a memória cache. Se eu tenho 64 bytes por linha na cache, então dessa grande área eu posso ter até 128. E assim vai. Isso é associativa por grupo. Apresentei um exemplo de associação de 2. Na verdade, não é usado. Se usa de 4, de 8 até de 16. Perfeito? Então essa é a solução mais empregada, é chamada associativa por grupo. Vou dar um exemplo prático agora. Eu tive a paciência, fui lá no manual do Pentium 4, não foi hoje, tem algum tempinho, o Pentium 4 acho que quase já saiu de linha, né? Porém, um exemplo continua válido, os dados e as contas serem feitas são exatamente as mesmas. Então eu peguei um Pentium 4 com 512K de cache L2. Vou falar o que é cache L2 um pouquinho mais para frente. E 2 GB de memória principal. Então, 512K cacheando 2 GB de memória principal. Sendo que a memória cache, cadê a memória cache? Ocupa, ou melhor, trabalha com linhas de 128 bytes e associação de 8 linhas. Então vamos lá. Se são 128 bytes por linha, então 512K dividido pelo tamanho da linha, que é 128 bytes, temos um total de 4.000 linhas. Então, nossa memória cache tem 4.000 linhas, cada linha com 128 bytes. Ok. E agora a associação é de 8 linhas. Quer dizer que nós vamos juntar essas linhas de 8 em 8. Se cada linha tem 128 bytes, 8 vezes 128, 1K. Ou seja, cada associação tem 1K. Sabemos que nesse 1K são 8 linhas, cada linha com 128 bytes. E, fazendo uma outra conta que agora é óbvio, né? Se temos 512K, tamanho da cache, e cada grupo tem 1K, temos 512 grupos. A memória principal tem que também ter em total de 4.000 blocos, né? E os superblocos aqui. Então vamos lá. Tamanho de bloco na memória DRAM. Bom, temos 2 GB do tamanho da memória. 2 GB aqui. Se eram 4.000 linhas, então 2 GB dividido por 4.000 linhas. Cada bloco então vai ter 512K. O tamanho do grupo. Bom, se estamos trabalhando com associação de 8, 512 vezes 8, 4 MB. 2 GB dividido por 4 MB, 512 grupos. Então vamos lá. Então tivemos 512 grupos e estamos mapeando 4 MB em 1K. Aqui está uma figurinha onde eu tento representar tudo isso. Temos então aqui a memória cache, 512K, memória principal, 2 GB. Essa memória cache
tem 512 grupos, estão marcados aqui com diversas cores, e um total de 4.000 linhas. Cada grupo tem 8.000 linhas, estão vendo aqui? Então aqui está esse grupo azul, ele tem 8 linhas, acho que eu falei 8.000, né? 8 linhas. Muito bem, então esse grupo aqui é formado por 8 linhas, cada linha com 128 bytes, um grupo tem 1K. Na memória principal, algo muito análogo. Cada bloco tem 512K e eu trabalho com 4 blocos, dá um grupo de 4 MB. Então desses 4 MB, eu só posso colocar os dados dessa área em azul nesta área de 1K. Então, desta grande área de 4 MB, eu posso ter no máximo 1K aqui na minha memória cache. Ok? Idem aqui, idem para o amarelo, idem para o verde e assim vai. Imaginando agora o papel do controlador de memória cache. Cada vez que é solicitado um endereço, por facilidade, vamos imaginar que é o endereço da área azul, ele só tem que consultar 4 tags da tabela da memória cache. E aí ele já sabe se o dado está na memória cache ou não. Então ficamos no meio termo, conseguimos colocar uma quantidade razoável de dados na memória cache e não complicamos muito a tarefa, o papel do controlador de memória cache. Ok? Pedirei que depois vocês olhassem e raciocinassem um pouquinho mais sobre esta figura. Continuando. Até agora nós imaginamos, eu induzi vocês a que pensassem na memória cache só para leitura. Mas caramba, ela serve também para escrita. Então, o que acontece quando nós vamos escrever na memória cache? Ou seja, a CPU fez uma conta e quer escrever o resultado dessa conta na memória. Como fazer agora? Escrevemos o dado na memória cache, escrevemos na memória dinâmica, escrevemos em ambos. O que vamos fazer? A primeira solução chama-se write-through. Significa que eu vou escrever na memória DRAM e também na memória cache. Poxa, se eu escrevo na memória DRAM e gasto 60 nanosegundos, a minha memória cache então não está fazendo nada na escrita. Correto. Nessa solução, eu só escrevo na memória dinâmica. Gasto o tempo para acessar a memória dinâmica e de quebra escrevo na memória cache. Mas ela não ajudou em nada na leitura. Aí vocês vão se perguntar, poxa, será que vale a pena? Aí vamos pensar o seguinte, o que será que a CPU faz com maior frequência? Ela lê a memória ou escreve na memória? Poxa, poderíamos como primeira hipótese falar, bom, 50% ela está lendo, 50% do tempo ela está lendo, 50% ela está escrevendo na memória. Não, não é bem verdade. Primeiro, a CPU sempre tem que buscar uma instrução na memória. E essa instrução talvez seja uma instrução de leitura na memória ou de escrita na memória. Então podemos afirmar com bastante tranquilidade que mais do que 50% dos acessos que são feitos à memória são de leitura. 25%, 30% de escrita, por aí. Então, se nós tivéssemos uma memória cache só para leitura, já teríamos um bom desempenho. Por quê? Porque a CPU iria experimentar uma memória extremamente rápida, capaz de responder às suas necessidades. Ela não teria que ficar parada esperando uma memória lenta. Então, primeiro ensinamento, um cache só de leitura já quebra muito galho. Os processadores 386 e 486 usavam essa solução, tinham uma memória cache só para leitura. Quando surgiu os primeiros Pentium, aí que se colocou memória cache para leitura e escrita. Então a primeira solução para atualização de memória, quando se trabalha com cache, é esse escrita direta, em inglês o write-through. Ou seja, escrevemos na DRAM e de quebra também escrevemos na memória cache. Agora, uma mais complicada, write back, significa o seguinte, eu vou escrever apenas na memória cache. Poxa, espera aí, se eu escrevo só na memória cache, quer dizer que não atualiza a informação na memória dinâmica? Não. Quer dizer que a informação que eu tenho na minha memória principal está diferente da memória cache? Sim, está. Opa, isso não é perigoso? Sim, é perigoso. Eu preciso marcar que essa posição da memória cache não pode ser perdida de jeito nenhum. Se acontecer alguma coisa, antes ela tem que ser atualizada na memória dinâmica. Perfeito? Então, a CPU está lendo, a memória cache está funcionando, entregando dados, etc. A CPU fez uma conta e quer escrever a informação de volta na memória. Ela escreve na memória cache. E tem que marcar essa posição como linha suja. Ou seja, na memória cache essa linha está suja. Ela não pode ser jogada fora. Ela antes tem que ser escrita de volta na memória dinâmica. Ou seja, em algum momento vamos escrever na memória dinâmica para manter o dado íntegro. Perfeito?
uma situação um pouquinho incômoda que estamos com a memória cache diferente da memória dinâmica. Mas ganhamos velocidade porque agora também a escrita é mais rápida. Com isso, somos obrigados a aumentar um pouco mais aquela tabela da memória cache. Então, lembrados, os dados da memória cache, os tags, ou seja, os endereços cujos dados estão aqui, e um bit a mais para indicar qual linha, ou seja, para indicar se esta linha, ou esta, quem está suja. No caso desse exemplo, eu marquei esta como suja ou esta como suja. Ou seja, antes desse cache ser invalidado, antes de acontecer alguma coisa, eu sou obrigado a escrever isso aqui de volta na memória principal, e idem isso aqui na memória principal. Perfeito? Muito bem. Write back, então, é isso, é chamada também de escrita retroativa. Continuando. A cache não é infinito e em alguma hora eu vou ter que reusar as posições da memória cache que já foram utilizadas. Ou seja, eu vou ter que jogar alguma linha fora. Qual linha jogar fora? Aí vem uma boa pergunta. Que tal a mais antiga? Jogo fora a primeira que entrou. É uma ideia. Poxa, mas se estiver sendo muito usada, que tal jogar a menos usada? Opa, pode ser uma boa ideia. Ou a menos usada recentemente. Aliás, vocês podem imaginar, existe uma grande quantidade de soluções. Alguns fabricantes adotam uma ou outra. Vocês têm liberdade para fazer uma pesquisa, têm liberdade, não, são aconselhados a fazer uma pesquisa aí com o Google para verificar quais técnicas de atualização, de reutilização da memória cache estão mais eficientes ou não. Claro, vai depender do tipo de processamento, da CPU, etc. Mas se vamos jogar mais antiga ou menos usada, se é mais antiga, precisamos de um relógio. Ou se é menos usada, precisamos adicionar um contador. Cada vez que aquela memória é acessada, a posição do relógio é atualizada, ou cada vez que ela é acessada, um contador é incrementado. Então, aumentamos um campo a mais naquela tabela da nossa memória cache. Agora temos as tags, né? O endereço da informação, aqui está a informação, se o dado, se essa linha está suja ou não, e o contador ou a hora em que essa posição foi acessada. Quando digo a hora, simplesmente um reloginho que trabalha contando em 16, 32 bits, não sei, e cada vez que a memória é acessada é colocada aqui. Claro, o menor valor indica que é o mais antigo que está presente. Mas olhando aqui, nós podemos concluir que estamos complicando a tarefa do nosso controlador de memória cache. Sim, realmente podemos concluir, fazendo uma brincadeira, que ele é um cara estressado, né? Então temos aqui uma arrumação típica de uma tabela da memória cache. Perfeito? Um outro item mais importante ainda, interessante, que muita gente se confunde, é pensar que, poxa, se quando eu aumento a minha memória cache, o desempenho do processador fica mais rápido, porque ele tem que esperar menos pelas memórias, quanto mais cache eu colocar, mais rápido ele fica. Se eu estou com uma determinada velocidade, se eu dobrar o tamanho da memória cache, eu dobro a velocidade, correto? Claro, isso está errado. Vamos olhar esse exemplo aqui. É uma assíntota típica, né? Um crescimento exponencial. O pessoal que fez circuito lembra a carga de um capacitor, né? Mas vamos lá. Aqui é 100%, aqui 0% do quê? Da taxa de acerto. O que é taxa de acerto? Taxa de acerto é do número total de vezes que eu fui à memória, quantos por cento a informação estava na cache, não na memória principal. Ou seja, dos acessos, quantos por cento estavam na memória cache. Ou seja, 40% significa o seguinte: 40% dos acessos estavam na memória cache. 60%, paguei o preço e fui até a memória principal. Ou 80%, opa, aqui está uma situação muito boa. 80% dos acessos que eu fiz até agora, eles estavam na memória cache. Somente 20% das vezes eu tive que ir até a memória principal. E temos aqui então uma assíntota crescendo até o 100%. Vamos aqui só para pegar umas posiçõezinhas, né? Eu estou com um tamanho de cache eu pus 10K. Isso aqui vai variar de acordo com o ambiente, tipo de processador, etc. Pus 10K aqui só para deixar um pouquinho de valor numérico. Mas vamos lá, estou com uma memória de 10K e uma taxa de acerto em torno de um pouquinho acima de 35, podemos falar 36, 37. Dobrei minha memória cache, subi para 20K. E eu saí de 30 e pouco para 60. Aumentou, foi bom, mas não dobrou. E se de 20 eu caminhar para 40? Então vou subir de 60 para 85. Ganhei 25%. E se de 40, estou aqui, né, 85, 40 eu subi para 80.
ganhei 10, 12%. Então reparem que aumentar o tamanho da memória cache no início vale muito a pena. Quando a taxa de acerto já está bem alta, aí eu tenho que pôr muita memória para ter alguma coisa apreciável. Não é subir de 10K para 20K, é subir de 40 para 80. Então há que se pensar em que o momento em que posição da curva vocês estão e se vale a pena ou não calcular o tamanho, tentar aumentar o tamanho da cache para conseguir um pouco mais de desempenho, para aumentar a taxa de acertos. Perfeito? E quando é que nós chegaremos a 100% de taxa de acerto? A resposta é simples. Quando o tamanho da memória cache for igual ao tamanho da memória principal. Nesse caso, eu jogo fora a memória principal e fico só com a memória cache, correto? Então, se eu cheguei em 90%, poxa, minha memória cache está em 90% da memória principal? Estou exagerando, né? Ok? Bom, então há uma grande pesquisa sobre isso e quem fabrica processador sempre pensa muito ao calcular o tamanho das caches. Claro, isso varia de acordo com o processador, tipo de processamento matemático, edição de texto, antivírus, renderização de imagens 3D, sei lá, o cálculo de um modelo 3D para uma impressora 3D, sei lá eu. Então muda muito de acordo, cada caso tem uma aplicação. Evidentemente, o pessoal que fabrica processador pega um caso típico. Como é que é o típico usuário do processador ou do computador que vai usar esse processador? Então, tipo, ele usa muito editor de texto, ou toca muita música, ou assiste muito filme. Aí eles vão pensar em qual tamanho de memória cache eles vão colocar. Perfeito. Notem que hoje em dia nenhum fabricante de processador deixa o usuário decidir pelo tamanho da memória cache. Ele já impõe isso dentro do chip do seu processador, dentro da CPU. E, para terminar, vamos voltar agora à hierarquia de memórias, porém agora com uma ótica um pouquinho diferente. Temos aqui a nossa CPU. Dentro da CPU, o cara mais nobre que tem é o registrador. Os mais nobres são os registradores, né? Não sei o termo correto. Muito bem. Os registradores estão lá entremeados na CPU, são acessados de forma extremamente rápida. Hoje em dia, a técnica que se tem usado é, ao colocar a memória cache, essa memória cache entra dentro do pipeline do processador. Eu não desenhei o pipeline aí, porque nós não vimos pipelines grandes, mas a memória cache entra aí dentro da CPU, dentro do pipeline. E essa memória é chamada de cache L1. Então temos aqui no topo registradores e dentro do pipeline da CPU temos a cache L1. Usualmente essa cache está dividida em dois pedaços, um pedaço para códigos e o outro pedaço para dados. Perfeito? E algumas vezes um cache L2 do lado de fora, isso aqui também tudo amarradinho pelo fabricante do processador. Só que agora nós estamos trabalhando em multicore, né? Antes de entrar em multicore, desculpe, cache L1, cache L2, L de level, né, de nível 1, nível 2. Só que agora nós estamos trabalhando com multicore. Então, multicore nós temos 2 cores, 4 cores, 8 cores, aí vai. Então, nós temos a CPU, seu cache L1 enfiado lá dentro do pipeline, o cache L2 aqui. E o cache L2 para essa outra CPU, elas são idênticas, temos aqui um dual core. E, para facilitar o trabalho, ainda tentar tornar a coisa mais rápida, então o fabricante coloca ainda mais um cache aqui fora dos cores, compartilhado por todo mundo. Reparem que o cache L3 é acessado tanto por essa CPU quanto por essa CPU. E abaixo do cache L3 que está a nossa memória, no caso a memória síncrona. E abaixo da memória síncrona vem nosso HD, pendrive, não sei mais o que. Perfeito? Conseguimos agora montar um mapa um pouquinho mais inteligente, mais claro de registradores, cache, etc. Alerto a vocês que o nosso MSP não tem memória cache. Ele não tem memória cache. Ele tem a CPU com registradores e a memória dinâmica aqui, que não é memória síncrona, é memória estática. Perfeito? Então, o MSP não tem memória cache. Porém, memória cache é um tópico muito importante. Nossos processadores têm memória cache. Muitos outros processadores que vocês vão encontrar por aí têm memória cache. Então, é muito importante. Nós temos uma breve aula sobre memórias cache. Perfeito? E com isso, então, nós conseguimos chegar ao final desse assunto. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado.